Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou o meu maior hater. Galera, esse vídeo foi uma experiência. A princípio ele ia ser uma coisa e acabou se tornando outra ao longo da leitura. E o título mudou do que eu esperava que fosse ser. Porque eu resolvi, já no começo desse ano, na verdade, ler os livros mais vendidos de 2021, segundo a Publish News. Pra quem não sabe, é uma das listas mais usadas e mais famosas, se não for a mais famosa no quesito de venda de livros e mais vendidos e tudo mais. Eles fazem a apuração semanal de várias livrarias do Brasil e colocam lá os livros mais vendidos da semana, eles vão atualizando. E aí saiu, né, os mais vendidos de 2021 no geral. E eu fui consultar essa lista e eu fiquei assustado com o resultado. Os de ficção eu já tinha lido praticamente todos, então não tinha como eu fazer com os livros de ficção. E eu resolvi pegar os 3 primeiros do geral, que não foram 3 livros de ficção. Foram 3 livros que, no caso, são também 3 livros de autoajuda, que também, no caso, são 3 livros que falam sobre finanças, educação financeira, sei lá como é que categoriza isso. E aí eu resolvi que eu ia ler mesmo assim. Eu disse, são 3 livros curtinhos, não tenho preconceito com livro, nunca li um livro desse tipo, vamos ver o que é que isso me reserva. E eu me arrependi amargamente dessa decisão. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo que, basicamente, foi eu lendo 3 livros de autoajuda, que foram também os 3 livros mais vendidos de 2021 no Brasil, e meus pensamentos sobre eles, que foram muitos, que como vocês podem estar vendo, esse vídeo ficou enorme, mas eu não consegui parar de falar sobre esses livros. Os livros, no caso, já adiantando aqui, que ficou em primeiro lugar, mais vendido em 2021, foi o livro Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleon Hill. Vendeu, segundo a Publish News, 109.629 cópias. Lembrando que esse número não é exato, porque tem uma margem de erro ali nessa lista e, obviamente, não dá para eles serem 100% certeiros. Segundo, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, com 87.451 vendas. E o terceiro e último do vídeo, Mindset Milionário, do José Roberto Marques, que teve 85.515 cópias vendidas. Então foram esses os 3 livros que as pessoas mais leram em 2021, mas compraram, no caso. Se leram eu também não sei, porque não tem como saber se as pessoas que compraram e leram ou só compraram mesmo. Eu só queria também deixar uma coisa clara, que o objetivo desse vídeo não é gerar hate ou diminuir livros de autoajuda. Quem lê esse tipo de livro também não é menos leitor do que quem não lê. Todas as opiniões que eu falarei nesse vídeo são sobre os livros especificamente, e não sobre o gênero autoajuda no geral. Até porque eu já li outros livros de autoajuda que eu gostei, que me fizeram refletir, livros sobre autoconhecimento que eu gostei bastante. Mas o vídeo é sobre esses 3 livros em específico. E é isso. Deixem logo o like no vídeo para vocês não esquecerem de deixar no final. Acompanhem minha trajetória, que durou um mês, basicamente, porque eu achei que eu ia fazer esse vídeo em uma semana. Demorei pra caramba pra ler esses livros, porque senão eu ia fritar todo o meu cérebro e todos os meus neurônios se eu lesse tudo de uma vez. Legal, né? Rapidinho, antes de a gente ir pro primeiro livro, eu só queria falar pra vocês que eu tô com uma parceria muito legal com a Melius. Pra quem não sabe, é um site e aplicativo de cashback que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. E eu tô com uma parceria com eles até o mês de julho, que você consegue R$19,90 de cashback em qualquer livro vendido pela Amazon. E pra conseguir esse cashback é muito simples, você só precisa acessar o link que tá aí na descrição, porque através desse link que você consegue o cashback, ele vai redirecionar você pro site da Amazon, você finaliza a sua compra normalmente, e em até 48 horas o cashback de R$19,90 aparece na sua conta da Melius, e aí você consegue juntar lá com seus outros cashbacks e resgatar o dinheiro. Então, quem não usou ainda, porque só é válido na primeira compra e uma compra por CPF, então se você não usou ainda essa promoção, porque eu já tinha divulgado ela antes, usa agora, porque eu acho que vale muito a pena. Eu já recebi vários DMs das pessoas me agradecendo, dizendo que conseguiram, sei lá, comprar um livro de 60 que no final das contas saiu por 40, um livro de 20 que no final saiu de graça. Então eu acho que vale muito a pena. E é isso, o link tá aí na descrição e eu espero muito que vocês aproveitem. Então, gente... Vamos lá. Finalizei a leitura de O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Eu tenho tanta coisa pra falar desse livro, eu vou tentar ser breve, mas já deixando claro aqui que quando eu fui ler esse livro eu não fui com expectativa nenhuma. Eu não sou uma pessoa muito... como posso dizer, apreciadora de coach e de tudo que envolva coaching e essas coisas. E aí, quando eu soube que o livro era uma pegada meio assim, eu já fui com um pouco, né, me preparando para não ser nada grandioso, mas eu também fui. Pode ser que tenha alguma coisa legal e que esse livro me traga algum tipo de ensinamento ou reflexão, já que é um livro de autoajuda e esse seria o propósito do livro, né? E tem até escrito aqui, a ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo. E dizendo que o Paulo Vieira é um homem que impactou mais de 40 bilhões de pessoas. Pode ser verdade, provavelmente é, mas de que forma ele impactou a vida dessas pessoas? Pelo menos, ao meu ver,
depois de ter lido isso aqui, ele pode ter impactado até positivamente a vida de pessoas, mas de pessoas muito específicas, de um público muito específico, de um nicho muito específico e de uma classe social principalmente muito específica. Resumindo, o livro ele vai te dar algumas dicas de como progredir na vida e como atingir o famigerado sucesso, né? Que é uma coisa que meio que todo mundo quer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional e tudo mais. E aí ele começa o livro contando que ele estava frustrado com a vida dele, não estava muito satisfeito com o que estava acontecendo na vida dele, ele estava querendo mudar. E aí ele vai falar pra gente como ele fez isso e ensinar a gente a fazer isso também, segundo ele. É um livro que ele tem umas partes que tem meio como se fossem uns exercícios também, ó. Porque é pra você lendo e anotando as coisas que ele pede pra você rever depois. Tem até a partezinha assim, ó, com pauta. Resumindo, de forma muito resumida, após ler 180 quase 200 páginas do livro, nas palavras do próprio livro, a autorresponsabilidade seria a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por ação ou omissão, ou ainda pelo que pensou ou sentiu. Então, basicamente, no começo do livro ele vai explicar e dar alguns exemplos de coisas que aconteceram com eles, ou pessoas que supostamente ele conheceu e vivenciou, testemunhou essas histórias, que pessoas que não estavam satisfeitas com as vidas que estavam levando, mas segundo ele, sobre o método coach que se chama Coach Integral Sistêmico. As pessoas nós, como seres humanos, indivíduos, somos totalmente e exclusivamente responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida e a vida que a gente tem no momento é culpa e depende exclusivamente da gente. E não tem nenhum fator externo que a gente possa culpar pra isso. Porque se a gente quiser mudar, a gente pode, a gente consegue seguindo as dicas dele. E é muito engraçado porque eu fiz algumas marcações sempre que o livro me irritou. Eu acho que eu fiz, mais de 50 marcações. Tem uma parte bem no comecinho do livro, na página 22, que ele tá indo introduzindo tudo mais, falando como foi que ele teve a ideia de escrever esse livro e como foi que ele resolveu mudar de vida, né? E como foi que ele atingiu o sucesso. E aí ele fala que assim, cada resultado negativo que aconteceu com ele era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo meu maior sabotador. Essa parte da gente ser nosso maior sabotador, eu até posso concordar com ele, porque muitas vezes sim, dependendo da situação, a gente acaba se auto-sabotando, beleza. Mas esse rolê dele dizer que sempre que acontece uma coisa negativa com ele, é um sinal de Deus para que ele pense ou faça diferente da próxima vez que algo parecido acontecer. Não tô aqui para criticar ou julgar a fé de ninguém, mas ele vai repetir e vai voltar ao assunto Deus várias vezes ao longo do livro e até colocar meio que como se fosse uma responsabilidade de coisas que acontecem em Deus. Não gostei muito da forma como ele colocou isso. Tem umas partes do livro que ele fala de um jeito tão sensacionalista e ele usa tanta persuasão que dá para ver que ele tá querendo florear tudo que ele está falando para convencer as pessoas que estão lendo de que realmente é possível e de que tudo vai acontecer num passe de mágica. Ele inclusive até usa a palavra magia. Ele fala assim, ó, depois de ter consciência de que eu era meu sabotador, as coisas foram acontecendo como que por magia. E aí ele usa todo um floreio. No começo do livro ele fala que no dia que ele resolveu mudar de vida, ele fala até assim, aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul e soprava uma brisa fresca e agradável. Galera, um dia qualquer como qualquer outro, ele vem com esse papo. Me deparei com um pequeno livro vermelho, escrito por um respeitador escritor na área de autoajuda. Capa do livro que ele escreveu logo depois. Só uma curiosidade. E aí ele fala que foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de maneira extraordinária. E ele tá provavelmente querendo que as pessoas acreditem que, depois da leitura desse livro, desse pequeno livro de autoajuda escrito por ele, a vida das pessoas também vai mudar de maneira extraordinária. Só que não para por aí, fica cada vez pior. À medida que você vai avançando no livro, ele vai sendo dividido em alguns capítulos, então ele vai falar sobre a autorresponsabilidade, sobre meio que as leis da autorresponsabilidade, exercícios que a gente pode fazer para desenvolver a autorresponsabilidade e ser pessoas autorresponsáveis. Uma das únicas partes assim que eu até consigo entender e que eu achei que faz sentido no livro e que foi uma coisa que eu, concordei, que é até legal, é uma parte que ele fala que pra gente poder mudar algo que a gente quer mudar na nossa vida, a gente primeiro precisa visualizar com clareza como tá a nossa vida atualmente. Então ele manda a gente anotar e muitas vezes ajuda realmente você anotar e colocar assim de forma exposta o que tá na sua vida que você não tá gostando e o que você quer fazer pra mudar isso. Essa parte pode até fazer sentido e ajudar algumas pessoas. Quando chega na parte dos exercícios, ele vai falando as coisas e mandando anotar a parte da vida que a gente tá insatisfeito, dar notas. Ele até pergunta, como está a sua vida hoje? Qual o seu carro atual? Sabe, umas perguntas bem genéricas e ele fica sempre se repetindo. Tudo é possível, a gente pode fazer o que quiser. Então é um livro muito repetitivo. Tipo assim, eu sinto que o que ele queria dizer aqui, dava pra ele dizer em 10 páginas, só que ele enrola tanto e floreia tantas coisas só pra fazer com que pareça um livro e não
uma bula. E eu não sei nem explicar, mas tem uma parte aqui que foi uma das que mais me irritou, que depois de ele falar do que seria a autorresponsabilidade, né, que seria a gente aceitar e acreditar que tudo que acontece na nossa vida, independente se seja positivo ou negativo, é responsabilidade nossa. Aí ele fala que existem 4 armadilhas que podem impedir a pessoa de chegar ao topo, de atingir o topo que todo mundo quer, atingir o sucesso. E essas 4 armadilhas, segundo ele, são arrogância e prepotência, vaidade, querer pegar um atalho para atingir o topo e o sucesso antes das outras pessoas, indo por um caminho mais rápido, e se manter na zona de conforto. Beleza, essas 4 coisas realmente podem ser fatores não positivos para a pessoa progredir de forma justa. Mas galera, o livro inteiro, ele não cita nem sombra das palavras privilégio, oportunidades, classe social, desigualdade social, preconceito e muitos outros fatores externos que a gente sabe, se a gente tiver a capacidade de usar o cérebro por 2 minutos, a gente sabe que esses fatores externos afetam sim a pessoa conseguir atingir coisas ou não. E as pessoas terem mais facilidade ou oportunidades de atingir coisas que outras pessoas não têm por conta desses fatores. Aí logo em seguida, depois de ele falar dessas 4 armadilhas, ele fala o seguinte: seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu. Por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ser. Ou seja, mais uma vez repetindo que é tudo culpa da pessoa e acabou. Tem uma parte do livro que ele até cita o Nelson Mandela e a história do Nelson Mandela para usar como exemplo do que seria para ele uma pessoa autorresponsável, porque apesar de todas as dificuldades que o Nelson Mandela estava passando, ele não deixava aquelas coisas afetarem a mente dele e tudo mais. Só que eu acho isso de uma hipocrisia tão grande, porque são situações completamente diferentes e também a gente não pode tirar tudo como um padrão, como se tudo fosse seguir o mesmo padrão e como se fosse acontecer do mesmo jeito para todas as pessoas. E aí tem uma parte do livro que ele fala a palavra que eu falei agora, né, que é a oportunidade. E ele vai e fala o quê? Ah, se eu tivesse a oportunidade. Pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizante e responsável pela mediocridade de suas vidas e dizem: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a chance, se meu pai tivesse sido. Como o se tem sido mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse aquilo, se fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis. O fato é, se não justificasse tanto, se não reclamasse e se não esperasse dos outros, tudo seria diferente na vida da pessoa. Claro, gente, claro, que é simples assim. Hoje em dia é isso. Você quer mudar de vida? Você consegue. Você quer mudar de vida? Compra o livro do Paulo Vieira, aplica as leis da autorresponsabilidade na sua vida e acabou. É isso, o livro se repete várias vezes. Eu simplesmente não consigo aceitar um livro que quer vir com esse discurso de que a gente é responsável pela nossa vida e realmente somos responsáveis pelas nossas vidas, mas não da maneira como ele coloca, como se tudo que acontece na vida de todas as pessoas fossem única e exclusivamente responsabilidade e tudo que deixa de acontecer fosse falta de interesse dessas pessoas ou falta de buscar mudar de vida. Como se não existissem, como eu falei, milhares de fatores externos que impedem muitas pessoas que, apesar de terem o desejo de mudar de vida ou de atingir esse famigerado topo que ele tanto fala, não conseguem e não é simples assim como ele faz parecer. Eu também sei que o livro é escrito para um público muito específico de uma classe social que já tá bem socialmente, mas quer ficar cada vez melhor. E, sei lá, gente, eu simplesmente não consigo. Eu tenho uma recomendação de um livro, inclusive, para pessoas que já leram esse livro ou até que possam chegar no meu vídeo e gostam disso aqui, acreditam no discurso do Paulo Vieira, para vocês abrirem um pouco a mente de vocês, entenderem o que eu tô querendo dizer. Leiam o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com privilégio, falta de oportunidade, desigualdade social e de como não é simples como ele faz parecer aqui. Enfim, o livro não me agregou em nada, só me fez passar raiva. Eu só literalmente terminei de ler porque eu precisava ter uma opinião completa para falar no vídeo. Pra mim não faz sentido, uma grande baboseira. Existem muitas outras pessoas mais inspiradoras pra mim, eu tô falando minha opinião, do que o Paulo Vieira. Então, enfim, não gostei do livro. Eu dei 0.5 estrelas no Scooby porque só pra não deixar sem nota, mas nem é um livro que eu acho que cabe minha avaliação, porque sinceramente, sabe, pra mim, uma perda de tempo. É isso que eu tenho pra dizer desse livro. Bom, gente, voltei aqui para falar sobre mais uma leitura finalizada, que é o livro Mindset Milionário, do José Roberto Marques. Finalizei mais uma dessas leituras aí, milionárias. Mais uma leitura que o cara promete muitas coisas no início do livro, como
já tá dizendo aí no título, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nesse livro ou em outros livros desse autor, porque ele é um autor bem conhecido assim, nessa área de coach, de coisas financeiras também. Ele já publicou alguns livros aí bem famosinhos nesse meio, e basicamente, de forma bem resumida, o que esse livro vai falar é que ser milionário não é só a conta bancária, não é só o status financeiro, não é só você ter riqueza material. Mas que para você ser uma pessoa milionária, você tem que também ser milionário da mente, você tem que despertar sua mente para ter essa mente adequada. Então ele vai falar muito sobre a gente, primeiro, organizar nossa mente e tentar fazer com que nossos pensamentos e nossa mente mesmo seja uma mente milionária, que seja uma mente com princípios. E ele vai dizer que não adianta você ter essa riqueza material se você não tiver essa riqueza mental também. Então ele vai falar muito no começo do livro sobre o despertar da consciência, que a gente tem que despertar a nossa consciência para aquilo que a gente quer ser, para essas coisas importantes que ele considera tão importantes na vida de uma pessoa que quer ser bem-sucedida. Aí eu achei engraçado que teve uma parte assim, bem no começo do livro, assim, o prólogo se chama Ser Rico, por quê? Aí no segundo parágrafo diz assim: ser rico materialmente exige também gastos e preocupações, porque é necessário proteger a riqueza. Um carro blindado, uma casa com milhares de reais investidos em segurança, cursos de segurança pessoal. Então por que ser rico? Se os seus gastos e preocupações serão muito maiores do que o que você tem hoje. Nossa, moço. Quase me convenceu a não ser rico. Porque assim, galera, ele quis dizer basicamente, levantar esse questionamento de que você sendo rico, você vai ter muitas mais preocupações, porque você vai ter que colocar um seguro no seu carro blindado. E realmente não estou dizendo que pessoas ricas não têm mais preocupações, entendo. Mas assim, eu tô tendo preocupação sem ser rico, então eu preferia ter preocupação sendo rico sim. Esse papo pra mim não cola, de vir falar que, ser rico é difícil. Eu não consigo. Não consigo. E aí ele vai falar muito sobre essa questão da consciência, que ele cria toda essa teoria do negócio do coach, dos estados da consciência. Inclusive ele chega a falar que existem níveis de consciência, que seriam 7. E aí o primeiro nível é a consciência limitada, depois a acusadora, depois a criativa, depois a de novas perspectivas, depois a de expandida, a de escolha e a universal. E aí ele vai falar que tem muito mais fonte e vozes da minha cabeça do que fontes científicas. Mas assim, eu tô aqui reclamando, mas esse livro pra mim foi uma surpresa, porque como eu achei aquele outro que eu li anteriormente que não dava pra tirar nada de bom, esse daqui eu me surpreendi, porque tem umas coisas bem interessantes nesse livro. Não foi de todo desproveito, no caso, não foi uma perda de tempo no total, porque tem algumas coisas interessantes, umas reflexões, embora ele basicamente esteja falando óbvio, sim, mas às vezes é bom você ler ou ouvir o óbvio, porque você tá precisando ouvir pra só deixar de ser trouxa. Tipo, ele fala que você só se sentirá confiante em relação à sua própria capacidade depois de se conhecer e descobrir do que é capaz. Aí tem uma parte também que ele fala muito nesse livro, assim como no outro, dessa coisa de querer deixar uma marca na humanidade, de querer ajudar e contribuir de alguma forma com o mundo. E no caso dele, ele fala que ele está contribuindo e ensinando as pessoas a como fazerem isso. E aí ele vai falar sobre caridade. Aí ele fala assim: servir à humanidade não se trata de fazer caridade. A caridade é menor diante do serviço à humanidade, porque atua sobre fatores de sobrevivência imediata, os quais estão na base da pirâmide das necessidades humanas. O caridoso doa alimentos, roupas, ajuda com a moradia e a saúde do corpo. Uma pessoa caridosa está de fato preocupada com o próximo, mas não o ajuda a evoluir como consciência neste mundo. O serviço à humanidade está àqueles que contribuem para a iluminação das pessoas, para que elas cheguem ao próximo nível de consciência e de evolução. Ou seja, ele fala que para ele é mais importante, e seria mais um mérito você ajudar as pessoas a atingir esse nível de consciência expandida e de iluminação do que o básico que as pessoas precisam para sobreviver. Aí eu acho essas coisas meio... tá bom. É bem fácil falar aí, né? Da posição que tu tá, do teu jatinho particular. Eu acho também que, assim como outro livro, ele se repete muito. Eles trabalham muito com essa repetição. Então eles ficam repetindo a mesma coisa pra ver se aquilo entra na sua cabeça o mais rápido possível. E se de tanto eles falarem, você se convencer daquilo e tomar aquilo como verdade, ou eles conseguirem convencer você do que eles estão querendo lhe vender, entre aspas. Aí teve essa parte que pra mim foi o fim da picada, porque é um dos discursos que eu mais tenho preguiça, principalmente quando vem da boca de pessoas que têm dinheiro. Que é aquele rolê de que dinheiro não resolve problemas. Sendo que metade dos meus problemas hoje em dia seriam resolvidos com dinheiro. Não tô falando aqui que dinheiro compra felicidade, porque é impossível você comprar um sentimento e comprar uma coisa que não é material. Então não tem nem preciso falar isso. Mas o dinheiro abre sim portas pra gente alcançar coisas que nos trariam felicidade e facilita muito a nossa vida para que a gente viva uma vida mais plena e confortável e que tenhamos muitas facilidades para viver a vida de forma mais fácil e tranquila. Então esse papo pra mim não cola. Não cola, principalmente porque a gente tá numa sociedade capitalista e vindo da boca das pessoas que mais têm esse dinheiro me deixa um pouco agoniado, mas ele fala assim: se algum dia você já sentiu perdido, confuso, com um turbilhão de problemas para resolver e acreditou que se tivesse muito dinheiro tudo estaria resolvido, quero avisar que você estava enganado. Dinheiro não diminui os problemas.
muitas vezes ele acaba multiplicando os problemas que já existiam. É por isso que não adianta correr atrás da riqueza se você não estiver preparado para recebê-la e distribuí-la. Essa é a diferença do que já tratamos, entre ganhar dinheiro e gerar riqueza. Pois manda! Manda! Se ele tiver assistindo esse vídeo, pode me mandar aí um Pix de 1 milhão. Não precisa nem ser 1 milhão, manda aí um Pix do que você considera riqueza. Gente, não dá. Pra mim esse papinho não cola, sério, não dá. Eu entendo que você precisa ter consciência financeira independente do seu nível de riqueza e do seu capital. Isso é uma coisa importante e uma coisa óbvia que todo mundo sabe que, obviamente, você tem outras responsabilidades quando você tem uma riqueza maior. Mas, não ele tá falando aqui como se fosse uma coisa que fosse para as pessoas acreditarem mesmo que mais dinheiro, mais problemas. Gente, isso não existe. Aí depois ele vai falar dos 4 ciclos da prosperidade, que seria o autoconhecimento, o planejamento, a ação e a gratidão, que você tem que estar sempre fazendo essas coisas para poder ter sucesso na vida. Depois ele vem falar que a nossa relação com o dinheiro pode melhorar se a gente seguir os 7 passos estabelecidos por Cândido de Gimenez no livro Conexão com a Prosperidade, que seriam esses passos: superar injustiças e crenças limitantes, criar palavras de ordem, organização e metas, vencer a solidão, expressar gratidão pelas contas, aprender que você não é seu dinheiro, doar-se e combinar o dinheiro a outras áreas da sua vida. Essa parte realmente eu achei interessante e são coisas que fazem sentido pelo que ele fala aqui. Então, um ponto aí positivo, eu acho. Aí ele fala também dessa roda da abundância, que seria esse ciclo de você declarar, solicitar, agir e agradecer. Ou seja, você a falar o que você quer e declarar aquilo e planejar basicamente aquilo, depois agir para conseguir aquilo e quando você conseguir você agradecer. Que realmente também faz sentido. Aí teve uma parte que eu circulei porque eu achei muito vergonha alheia, que é assim: como busco a riqueza de liberdade e tempo? Para ser livre é preciso declarar-se livre. Diga para si mesmo e para o mundo inteiro. Aí em letras maiúsculas: eu sou livre. E aí, pra mim, o fim da picada foi quando ele trouxe uma historinha pra contar, pra ilustrar o que seria o conceito dele de prosperidade. Havia meia dúzia de maçãs na geladeira. Alguém com fome viu as maçãs e as comeu. As maçãs acabaram. Outra pessoa que, mais do que estar com fome, queria agradar a família, lavou as maçãs, cortou-as em bonitas fatias da mesma espessura, fez uma massa muito simples com manteiga, farinha e ovos, acrescentou açúcar e ao final ofereceu uma bonita torta a todos. Essa segunda pessoa não apenas saciou mais pessoas além dela mesma, como viu nas maçãs mais do que um fim, matar a fome, mas as possibilidades de matar a fome, agradar a família, distrair-se com algo prazeroso para os que gostam de cozinhar, aprimorar uma habilidade e diversificar a alimentação. Blá 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 blá. Achei isso uma baboseira sem tamanho. Você tinha que ver a algazarra que fizeram. Sério, galera. Por favor, romantizou comer uma maçã no livro de coach, sinceramente. E aí, tem outras partes aqui depois no final que ele fala que pra você ser bem sucedido, você precisa primeiro saber fazer, amar fazer e ganhar dinheiro fazendo. Basicamente seriam esses 3 passos pra você não só ter sucesso, mas ser feliz na sua parte profissional e financeira. Isso realmente eu concordo que é importante e legal se você consegue fazer isso. E depois ele vai ter meio que o final do livro assim, que são os 17 arquivos de riqueza para ter uma mente milionária. E no final tem uns exercícios e umas conclusões. Tem uma parte que ele fala pra você anotar suas finanças, né? Que isso é uma coisa que eu já faço muito antes de ler esse livro, que é anotar o que você gasta e anotar o que você ganha, porque aí fica mais fácil você se organizar financeiramente. E aí é isso, o livro tem muitas outras coisas, assim, entre aspas, muitas entre aspas, porque como eu falei pra vocês, se repete bastante. Minha nota, diferente do outro, não foi a nota mínima, eu dei 2 estrelas pra esse livro, porque como eu falei, ele não é de se jogar fora. Dá pra tirar algumas coisas, apesar da maioria das coisas eu ter achado super óbvias demais, ou que não fazem sentido pra mim mesmo, ou muitas coisas também achei muita baboseira. E agora só falta um pra ler e eu acabar esse desafio. Pra não dizer outra palavra que eu estou me propondo nesse vídeo. Finalmente terminei de ler o último livro deste vídeo, que foi Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Esse livro, diferente dos outros que foram livros recém-lançados, além do fato desse daqui também não ser nacional, é que esse livro ele foi escrito, na verdade, no ano de 1938. Só que na época o livro não pôde ser publicado. Por causa da forma como o autor tinha escolhido contar essa história, né? Como se fosse uma entrevista com o diabo, e aí teve todo o rolê da Igreja Católica e tudo mais, da família, os amigos aconselharam ele a não publicar, porque ia gerar muitas polêmicas. E aí, hoje em dia, a gente tem acesso a esse livro, no caso. E muitas das coisas que eu relevei aqui, ao longo dessa leitura, que
teria um peso muito maior, provavelmente, se eu tivesse encontrado num dos outros 2 livros. Eu relevei justamente por saber que foi um livro escrito em 1938. Eu sei que, apesar de ter coisas que não importa a época, a gente tem que ficar atento e tal, mas foram coisas que eu entendi mais encontrando nesse livro, pela época que ele foi escrito, do que se eu tivesse encontrado nesse livro mais recente, por conta da realidade, das coisas como eram antigamente. Por exemplo, que tem uma parte do livro que ele fala que pra conquistar uma mulher você só precisa elogiar a beleza dela e dizer que ela tá muito bem arrumada. É umas coisas assim, bem... Sabe, galera? O livro, no caso, vai ser sobre essa possível entrevista que ele teria tido com o diabo, e aí a pessoa pode interpretar da maneira que quiser, pode interpretar que o diabo, na verdade, foi só uma forma que ele escolheu de contar essas dicas que ele dá pra atingir também o sucesso e tudo mais, e como se organizar na vida, e ter uma vida mais proveitosa, eu diria. Ou também tem gente que vai mais pra um lado sobrenatural, tem gente que vai pra um lado mais espiritual, e enfim. Esse livro, assim como os outros, tem uma característica muito específica, negativa pra mim, que é a repetição. Eu li o livro inteiro, como vocês podem ver, tem várias marcações aqui que eu fiz. Aí no final do livro, tem um resumo bem curtinho, e eu digo pra vocês, sem peso na consciência, que se você quiser ler só o resumo, você vai entender basicamente tudo que o autor quer falar, porque ele repete muitas coisas. Muita coisa mesmo. Ele chega a repetir a mesma frase várias vezes, e eu fico, tá bom, já entendi. Só que aí ele fala que a repetição é importante pra fixar uma ideia na cabeça da pessoa, e tudo bem, galera. Mas não precisa num livro, eu acho. Eu acho que a repetição é importante pra fixar de outras formas, e não assim. E outra coisa também, eu achei esse livro meio fantasioso, e não no sentido do diabo em si, porque essa parte a gente vai ignorar, esse rolê que é literalmente ele tendo uma conversa com o diabo. Ele pergunta coisas ao diabo e o diabo responde, e ele meio que começa a perguntar ao diabo o que é que ele faz pra impedir as pessoas de serem as suas melhores versões, e como ele consegue controlar a mente de tantas pessoas. Esse livro vai ser basicamente dividido em 3 conceitos. O primeiro dele é que ele fala no começo do livro, é você despertar esse outro eu, que é o eu melhor, e é o eu que não é controlado, e é o eu que consegue atingir as melhores versões, e ele vai ensinar depois dessa entrevista com o diabo que ele entendeu. No caso, até tem aqui, ó, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. E aí também vai vir esse outro conceito que ele considera que as pessoas que não estão livres e não estão com esse outro eu desperto seriam as pessoas que ele chama aqui de alienadas. E aí não é o conceito que quem estudou, por exemplo, o termo alienação mas ao mesmo tempo não é, porque ele leva aqui para um outro lado. Ele fala sobre muitos tipos, e basicamente ele fala que uma pessoa que não tem total liberdade da mente e se deixa levar pela maioria e tudo mais é uma pessoa alienada, e realmente esse é o conceito no caso. Mas não só isso, ele também fala sobre muitas outras questões de diversas áreas que ele diz que considera uma pessoa alienada, seja no âmbito profissional, seja no âmbito do relacionamento, seja no âmbito de negócios. E ele vai explicando esse conceito, só que é um bagulho meio estranho. Aí ele vem também falar da lei do ritmo hipnótico, e aí ele vai explicar esses conceitos aqui que eu achei uma confusão, e ao mesmo tempo pra mim é literalmente nomes diferentes que ele escolheu pra dizer as mesmas coisas. O livro não é sempre de se jogar fora, tem umas reflexões assim interessantes, apesar de serem coisas assim que eu já considero batida, mas pra época talvez fosse uma coisa mais nova, mesmo o livro não tendo sido publicado na época que foi escrito. Mas também tem outras coisas que me deixaram meio, sabe, assim, por exemplo, essa parte que ele fala que esse ato de se alienar é uma atitude que leva ao fracasso. Aí depois ele pergunta, é por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre? Aí ele falou, é exatamente essa a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chama a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlam e acabam tornando-se ricas, muito ricas. E aí eu entendo que ele não tá falando apenas só de riqueza material, também tá falando da riqueza espiritual, mas eu não gostei dessa colocação, e também pelo fato de ele estar falando também da riqueza espiritual. Ele tá meio que falando dos dois, que para ter os dois, você precisa não ser uma pessoa alienada e não deixar o diabo controlar sua mente, porque o diabo controla a mente das pessoas alienadas. E eu fiquei tipo, claro que é por isso. Quando eu vi isso, a pobreza tal como a doença é contagiosa, pra mim isso é literalmente um absurdo. E eu não vou repetir o porquê, porque literalmente foi uma coisa que eu já falei sobre um dos outros livros, e é a mesma coisa que eu falaria nesse daqui. Vocês já sabem o que é, vocês sabem porque o buraco é muito mais embaixo. Eu espero, pelo menos, que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha essa consciência. Tiveram algumas coisas que eu marquei porque eu achei, tipo assim, poucas, que eu achei interessante. E a maioria das coisas que
eu marquei, na verdade, foram coisas negativas. Então ele vai criticar muita coisa. Ele critica a igreja, critica a escola, critica relações. Algumas críticas são pertinentes, algumas críticas fazem sentido, mas algumas também não fazem. E pra mim o livro é muito repetitivo e não precisava ter esse tanto de coisa escrita, e eu não gostei de muitas colocações que o autor usou. E pra mim não faz sentido também. Assim como os outros livros, esse livro promete uma receita pronta de como você vai atingir o sucesso e a liberdade, só que basicamente o que ele fala é pra você despertar sua consciência, e que pra você conseguir isso basta você querer e pra você ser persistente. Eu entendo que esses livros dessa temática, eles vendem essa questão da perseverança e de liberdade de consciência, de você atingir sua melhor versão através do seu próprio cérebro. Só que o problema justamente é que não existe uma receita, galera. Tipo, literalmente tem muitos outros fatores que influenciam nisso. Inclusive, até nesse livro, ele fala sobre ansiedade, coisas que deixam a mente da gente abalada e que a gente não consegue controlar. Por exemplo, medo, tipo, medo do futuro, medo do presente, enfim, diversas coisas que passam pela cabeça de qualquer ser humano. Não é com um livro desse que você vai conseguir tratar sua ansiedade, não é com um livro desse que você vai conseguir tratar suas perturbações mentais. Todo mundo sabe que não existe uma receita pronta pra isso, que existem casos, e ainda bem que a psicologia tá aí pra ajudar a gente nisso. Então eu literalmente acho que esses livros são de serviço nessa parte, porque eles prometem uma coisa que eles não podem cumprir. Então eu achei um livro ruim, basicamente dei 2 estrelas, porque acho que dos 3 foi o que eu achei menos ruim, talvez eu tenha sido o que eu achei mais diferente só pela forma que ele contou a história, porque eu achei original, pelo menos, esse rolê de, tipo, ser uma entrevista com o diabo, e o diabo falando como ele consegue controlar a mente das pessoas, e ele perguntando, tentando descobrir esse segredo pra fazer o contrário e atingir o sucesso. Essa parte eu dou o mérito do autor, porque é interessante, principalmente pra 1938, é uma forma interessante de contar uma história que não é, assim, uma coisa tão comum. Mas fora isso, o conteúdo do livro em si eu não gostei e achei bem ruim. É isso. Finalmente posso dizer que acabei esse vídeo. Finalizei os 3 livros. E eu tô assim... Sabe, galera? Exausto. Fui ler livros de autoajuda e saí precisando de mais ajuda do que antes. Foi cada coisa que eu li nesses livros que vai me assombrar por um tempo ainda, que eu vou ficar pensando como é possível que existem pessoas que pensam assim. Então, assim, galera, preguiça real, sabe? Dá uma agonia do ser humano no geral. E, enfim, eu espero que pelo menos vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. E eu tô aqui justamente pra isso, pra sofrer, pra que vocês não precisem sofrer lendo esse tipo de livro. Porque, assim, cada um lê o que quiser. Se você quiser ler esses livros pra tirar suas próprias conclusões. Mas, por favor, não lê não. Sério, galera. Mas é isso. Se você não deixou o like no vídeo até agora, deixa aí pra me ajudar aqui, já que pelo menos eu passei por essa provação na minha vida literária. E é isso, agora eu vou pensar o que é que eu faço com esses livros, porque eu não quero manter eles na minha estante, também não quero presentear com ninguém, porque eu não quero que ninguém leia, também não quero jogar fora, porque primeiro paguei por eles e segundo são livros. Então não sei, talvez eu leve em alguma biblioteca num sebo, e aí pelo menos não vou estar mais na minha responsabilidade. Eu só sei que eu não quero esse tipo de coisa na minha casa. Até o próximo vídeo.